Oi, pessoal. Bom, a gente está agora já caminhando meio que, né, para as últimas reflexões aqui, enfoques da disciplina. E o nosso tópico aqui começa com capelanias. A gente viu, por exemplo, a capelania hospitalar, né? Vimos também um pouco sobre a capelania carcerária e a gente foi discorrendo sobre os assuntos. Bom, neste final, a gente colocou aqui capelanias, porque a gente tem outras capelanias possíveis que entraram aqui nesta última bloco de reflexão nossa aqui, que é a capelania do idoso, né? Às vezes diz-se pastoral do idoso ou da terceira idade. O pessoal não gosta que fala melhor idade, né? Porque diz que de melhor idade não tem nada, mas então não vamos falar melhor idade. Mas em relação, deixa eu só voltar aqui um pouquinho, a primeira então das capelanias aí é em relação à capelania do idoso. A hora que eu estava olhando aqui um material, né, e selecionando e tudo, eu me lembrei uma aluna que eu atendi de um curso, ela estava fazendo, acho que era doutorado na PUC de Curitiba. E a temática dela, olha só que interessante, era sobre a espiritualidade da pessoa idosa. E ela estava pesquisando sobre isso. De que forma essa espiritualidade ela é benéfica, de que forma ela contribui com a saúde mesmo, até física da pessoa mais idosa. Olha que tema bacana, né? Bom, importante, vamos olhar aqui na tela, importante no serviço de capelania em relação ao idoso. Claro que tem muita coisa importante. Então, trouxe duas questões aqui. Primeiro, ter consciência do sofrimento do idoso diante do enfraquecimento do seu organismo e problemas de ordem social e emocional. Veja só, o seu corpo, nosso corpo, quando começa a envelhecer, eu não tenho neuras com idade, com o corpo, com ficar com ruguinha daqui e dali, né? Mas isso não significa que seja uma coisa tão fácil. A gente come uma coisa, já não faz tão bem, aí a gente de repente precisa parar de comer à noite, porque daí o seu estômago já não processa tanto. Se você come, você passa mal, às vezes até tem que ir embora, né? Eu já fui à festa que eu comecei a comer e tive que ir embora, de tão mal que eu passei. Então, o corpo, ele vai, né? É bíblico isso, né? Ele vai fazendo o seu processo, ele vai também envelhecendo. E quando a gente, então, na pastoral, né? Na capelania do idoso, o capelão precisa ter essa sensibilidade, que o outro, ele já não tem o corpo de antes. E é engraçado que tem pessoa que diz, olha, eu já tenho tantos anos e a minha cabeça, né, com certeza você já ouviu isso e tem alguém que fala isso, a minha cabeça pensa de uma forma, eu me sinto jovem, mas eu esqueço que o meu corpo não acompanha a minha mente, né? Quantas vezes a gente já ouviu isso? Então veja, ter essa consciência de que o idoso, por conta também do envelhecimento do corpo, ele sofre, né? E que ele pode, então, e passa por problemas de ordem social, por exemplo, né? É uma questão também cultural, ordem social e emocional, né? Há pessoas que não admitem o envelhecimento, né? E aí elas vão sofrer mais. Mas é bom, gente. Que bom que o tempo passa. Esses dias falei isso, né? Que bom que o tempo passa. E a gente vai vendo a vida acontecer, a vida sendo construída. Então, nessa capelania, não é só, né, ler um texto bíblico e tal. É mais que isso. É essa compreensão dessa beleza da vida. É ver os filhos crescendo, os filhos também tendo filhos, né? Agora na Páscoa eu recebi a notícia que eu vou ser vó pela terceira vez. Então é o tempo passando, é a gente que vai passando junto com o tempo. E isso é muito bom, isso é uma bênção. Mas, olha só, nem tudo é uma grande alegria.
tem sim problemas de corpo, de dor, de sofrimento, de coluna, disso, daquilo, né, que vão aparecendo. Sem contar também das questões sociais e as questões emocionais. E entra também nessa conversa, que é importante que toda vez, né, que a gente se aproxime de uma pessoa de idade, e o capelão especialmente, né, ou a capelã, a questão da exclusão, da desvalorização e do preconceito. Então, muitas vezes, o idoso, em muitas famílias, ele é útil por conta do dinheiro, ele é útil por conta das finanças, ele é útil porque ele ajuda a cuidar dos filhos, dos netos e etc., né? Dos bisnetos, mas ele não é útil para dar um conselho, ele não é ouvido quando ele, a partir da sua experiência, quer sinalizar algo para a família e para os filhos e tudo mais. Então isso é bastante doído, né? Não ser ouvido também dói, não é verdade? Até em relação às crianças, tem textos, né, que vão mostrar e pesquisas que vão falar sobre isso. Quando uma criança fala com um adulto, por exemplo, e o adulto nem ouve, isso é doído para a criança, porque ela pode não processar toda a informação, mas ela sabe que ela está sendo rejeitada, ignorada e não ouvida, né? Então, em relação ao idoso, a capelania e do idoso, essas questões estão presentes, né? Por isso também a gente precisa de políticas públicas, e isso é importante, que protejam o idoso, que deem a ele, que proporcionem a ele, que garantam a ele dignidade de vida, que garantam a ele um envelhecimento decente, né, saudável, com dignidade. E isso não se faz só na boa vontade, isso se faz também com políticas públicas. Por isso a gente precisa sempre ficar atento, né? E quando a gente fala, por exemplo, que eu comentei que o capelão não é um enfeite, em muitas situações, talvez ele seja obrigado, ou seja intimado, ou ele seja convocado a posicionar-se. Ele pode simplesmente sair de cena, mas ele pode também interferir em benefício daquele grupo com o qual ele está trabalhando. A questão, então, da religiosidade na velhice, que é algo muito importante, que é algo favorável, né? Que pode ser um grande estímulo, há muitas pessoas já ainda, né, que já estão lá nos seus 80 e pouco e mais, ou por aí, né? Agora a gente tem que falar de pessoa idosa lá para frente mesmo, né? Não pode ficar muito perto da idade que a gente tem. Então, são pessoas que estão totalmente ativas. E quanto mais ativas eles estiverem no corpo de Cristo ali, né? Mais ele vai exercitando a mente, vai exercitando, né? O cérebro, o andar, enfim, tudo. Então, a religiosidade na velhice, a pesquisa sobre isso, e eu penso aqui que ela representa um elemento positivo, né? Porque é um espaço de aconchego, é um espaço de acolhida, é um espaço de reflexão para uma pessoa que já está caminhando, né, para o encerramento aí da sua jornada. Outra questão muito séria, o isolamento social e a solidão a que a pessoa idosa está sujeita, em muitos casos, é grandemente responsável pelo senso de inutilidade comum às pessoas idosas. Ele não serve para nada mais. Isso é muito violento, isso é muito agressivo. A religião pode ser um dos fatores mais importantes na vida de uma pessoa idosa, no sentido de ajustá-la ao processo do envelhecer e prepará-la para enfrentar o fim de sua vida sem amarguras ou ressentimentos.
Então, olha só que ironia não, né? Que coincidência. Ontem, conversando com uma pessoa, e ela mencionou uma terceira pessoa que já é de idade, que já faleceu, inclusive, né? Faleceu há talvez um mês no máximo. E ela comentando, e disse: olha, até fulana dizia que na igreja não estavam ligando para ela, que aqui ninguém vê a gente, aqui ninguém se importa com a gente. Então isso é muito sério, né? É muito sério. Comunidades que possuem pessoas já mais idosas, elas precisam começar a desenvolver, né, uma pastoral, uma capelania mais direcionada, mais cuidadosa, né, de maior cuidado em relação às pessoas idosas. Então, o capelão, quando ele exerce a capelania do idoso, ele precisa ter em mente essas questões para ajudar, para facilitar o convívio e a ajuda enquanto aquele que vai proporcionar ali esse crescimento, né, e esse acolhimento espiritual. Bom, a gente está acabando e daqui a pouquinho a gente conversa mais um pouquinho, tá bom? Até mais!